Bondosos amigos, gostaria de apresentar uma reflexão com tudo que tenho estudado da doutrina espírita sobre essa questão das tragédias, onde muitas vidas são ceifadas, como a de Brumadinho, como das enchentes, como a dos terremotos. Mas antes eu gostaria de abrir um parênteses e dizer o seguinte: nós espíritas não somos doutores em espiritismo. Nós somos, nunca ouvi ninguém dizer isso, mas eu vou dizer, autodidatas. Nós lemos Kardec, estudamos a doutrina dos espíritos através de Kardec, vamos absorvendo, compreendendo, entendendo dentro das nossas capacidades os ensinamentos que os espíritos superiores nos apresentaram, considerando aquilo que a humanidade tinha condição naquela época e hoje de compreender, de entender, dizendo que iriam acrescentando com o tempo novas informações conforme nos alerta o próprio codificador. Então não quero aqui nesse instante fazer uma abordagem sobre um tema tão profundo, tão delicado, vamos dizer assim, sem colocar essa questão de seriedade e das limitações próprias do meu espírito em relação ao conhecimento. Por quê? Porque quando a gente vai abordar uma tragédia como a de Brumadinho, como mortes coletivas, nós vamos estar abordando várias questões básicas da doutrina espírita, não é uma. Porque nós vamos estar falando do mundo de expiação e provas, é uma abordagem espírita. Nós vamos estar falando das necessidades das reencarnações, outra abordagem que o Espiritismo nos apresenta, as reencarnações. Nós vamos estar falando da hora da morte, que quando é chegado o momento da morte, independente se vai ser de doença, se vai ser atropelado, se vai ser uma tragédia coletiva, é a hora da desencarnação. Só o suicídio que não é a hora da desencarnação, o resto tudo está dentro de leis, de uma programação que, segundo os espíritos superiores, nós, antes de reencarnarmos, tomamos parte e tomamos conhecimento das necessidades das provas mais difíceis de nossas vidas, se tivéssemos ou tivermos condições de compreender a natureza da existência espiritual. É importante compreender a vida depois da morte. É importante compreender a necessidade do sofrimento como porta de evolução. Então são muitas informações para chegar em Brumadinho. Então cada espírita que estuda a doutrina espírita com fervor, ele vai ter uma forma de abordar esse mesmo tema. Eu gostaria de iniciar falando de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Quando a gente fala de um guia espiritual, a gente vê um espírito de luz que se aproxima, trazendo uma bagagem de alguém que já se transformou ao longo das jornadas terrenas. Emmanuel foi Manuel da Nóbrega, o padre Manuel da Nóbrega. Emmanuel foi Nestório. Emmanuel foi Públio Lentulio, segundo ele narra no livro Há 2000 anos. Como que desencarnou Públio Lentulio? Na explosão do Vesúvio, no ano 79 depois de Cristo, na cidade de Pompeia. Então, se nós estivéssemos hoje ali nas cercanias ou em Roma recebendo a notícia, o Vesúvio acabou de entrar em erupção, todos que estavam em Pompeia nas adjacências pereceram, a sensação é a mesma. A dor para os familiares que não estavam lá presentes, que viram, assistiram os seus entes queridos partirem, tudo é semelhante a hoje. Só que aqueles espíritos voltaram para o mundo espiritual, tiveram o choque da verdade de que a vida continua. Aí está a lei de Deus, aí está o amor do Pai, não existe a morte. Então, quando ocorrem essas tragédias coletivas, muitas coisas temos que pensar, não só na questão humana, quem é o responsável, isso é uma questão social. Vai-se atrás do responsável para evitar novas tragédias, porque aquilo que é causado pelo homem pode ser evitado. Mesmo tragédias da natureza, à medida que o homem desenvolve a sua ciência, muitas tragédias podem ser evitadas. Ou o homem pode se
poupar de enfrentar aquelas tragédias, sabendo como hoje tem tantos detectores de tsunamis lá nos oceanos, de maneira que pode ser detectado com algumas horas de antecedência para avisar a população. Então existem, para que eles possam se afastar, então existem recursos que a natureza humana, a inteligência humana cria para evitar tragédias, mesmo as causadas pela natureza, que não são de causas humanas. E as de causas humanas, que o homem tem que estudar. Então, se houve ambição por detrás, a justiça de Deus vai estar se encarregando dos ambiciosos. E a justiça humana vai se encarregar legalmente. Então, há leis para tudo isso, mas as leis de Deus são puras. As dos homens mudam. Toda vez que entra um presidente novo, entra um congresso novo, as leis tendem a se modificarem. Por quê? Porque não são perfeitas, mas não a de Deus. Então, se Deus permite que essas coisas ocorram conosco, é porque nós somos espíritos que estamos necessitando para a nossa evolução moral, para galgarmos passo na transformação desse tipo de fenomenologia que causa dor. Dor súbita e intensa, quando é coletivo e muita gente ao mesmo tempo. Quando é individual, aquela família ligada àquelas pessoas. E o aprendizado vai vir para todos. Mas o mais importante que o Espiritismo nos apresenta como fonte de consolação, afinal, o Espiritismo é o Consolador prometido. Um dia estaremos todos juntos, unidos no mundo espiritual. Estaremos festejando as vitórias daqueles que souberam submeter-se com resignação aos momentos dolorosos da vida, porque são pouquíssimos na vida de cada um, são pouquíssimos os momentos dolorosos, são muitos momentos difíceis, mas dolorosos, dá para contar no dedo de cada um, aquelas horas mais difíceis que nós passamos. Então são horas contundentes, que dizem os espíritos superiores para as quais nós viemos preparados para enfrentar. Se iríamos suportar, se iríamos nos resignar, é a nossa prova. Então aí depende de como nos comportaremos diante desse momento. Como olharemos para o Pai, para a sua magnanimidade, para a sua superioridade plena, para a sua soberana justiça, para o seu soberano amor. Como olharemos para Deus quando vemos um ente querido que tanto amamos partir numa tragédia dessa? Então nessa hora é importante nós termos essa visão de que Deus está presente, Deus está ciente e que para Deus o Espírito que estava lá no Vesúvio, perto do Vesúvio em Pompeia, no ano de 79, é o Espírito que vai se tornar o Espírito abençoado, que vai ser um guia espiritual de alguém um dia aqui na Terra, como Emmanuel. É assim que Deus vê os seus filhos. Chega a dizer um espírito, Allan Kardec, que é como numa guerra. O general não se preocupa com a farda, ele se preocupa com o soldado. Deus não se preocupa com o corpo, ele se preocupa com o filho, com o espírito, ele quer a evolução do espírito. Os corpos vão perecer. Haverá um momento chegado de encerrarmos o nosso relacionamento com a vida física. Todos nós, e sabemos disso, e sabemos que há lei por detrás disso, sabemos que há Deus, e sabemos que Deus é perfeito, sabemos que suas leis são perfeitas. Então, quando nós vivenciamos uma situação dessa, reflitamos com muito carinho, que é uma hora das mais importantes para nossas vidas, mas acima de tudo, para transportarmos o nosso espírito de um degrau inferior para um degrau maior, de quem sabe que Deus existe, é todo amor e toda justiça.